Muito bem, pessoal. Vamos para mais uma aula hoje. E hoje a gente vai tratar do tema por que instalar dispositivos IP, né? Por que usar dispositivos IP nas suas instalações, tá bom? E aí, pessoal, por que que eu quis trazer esse tema? Porque tem muito técnico hoje que anda instalando ainda dispositivos analógicos, né, em condomínios, em clientes que já estão preparados para receber dispositivos IP. Às vezes o cliente já quer os recursos que os dispositivos IP oferecem, né, como câmeras IP, interfones IP e toda a gama de facilidades e de tecnologia que esses dispositivos têm, né? E aí o que acontece? Às vezes o cara não sabe trabalhar, não sabe instalar, acaba colocando um dispositivo analógico, o cliente fica mais ou menos satisfeito e o próprio técnico ganha menos com isso, porque instalar dispositivos IP como câmeras IP, interfones IP, faciais, né? É muito mais rentável do que instalar dispositivos analógicos e o cliente perde com isso, porque está trabalhando com tecnologia mais antiga. Então, ninguém ganha, né? Então, se você, técnico, está aqui, não domina tanto os dispositivos IP, câmeras IP, interfonia, alarmes, né? E quer entrar nesse mercado, fica aqui comigo, fica até o final que eu vou mostrar para você no final como que você vai aprender tudo isso e vou mostrar primeiro aqui o porquê que você deve focar em instalar dispositivos e sistemas IP de segurança eletrônica, beleza? E para isso eu vou trazer o nosso mapa mental. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto, já está aqui na tela, tá? Então, por que a gente deve usar dispositivos IP nas nossas instalações, tá bom? Primeiro, vamos passar rapidamente aqui, ó, evolução, tá? Então, a gente tem aí um histórico aí do analógico ao IP, então a gente veio com vários sistemas de segurança, né? Câmeras, alarmes, interfonia, a própria telefonia mesmo, né? E com o tempo, o avanço, né, da tecnologia, a gente foi migrando, o mercado, né, foi migrando tudo isso para redes. Então, o que antes era IP, que era basicamente computadores, né, foi migrando para os dispositivos. Então, hoje você tem até geladeira que é IP, né? Então, cara, a gente tem que aproveitar, tem que seguir a evolução, né? Então, se hoje até uma geladeira é IP, você imagina que você está instalando uma câmera de segurança que não é IP, né? Que você não sabe fazer isso. Então, precisa evoluir, né? Se você não evolui, se a gente não evolui, né? Me coloco nessa o tempo inteiro, a gente fica para trás, tá? Então, os dispositivos IP também oferecem ali mais qualidade, tá? Vou corrigir aqui, ó, mais qualidade, mais possibilidades de integração, mais controle remoto, que hoje todo mundo quer controlar remotamente as coisas, né? Então, e com essa evolução do mercado, né, os clientes estão mais exigentes, então procuram soluções mais completas, né? Então, antigamente bastava instalar uma câmera e deixar gravando, né? Hoje não, hoje o cara quer ver no celular, quer controlar a distância, quer escutar o áudio da câmera, quer falar na câmera, né? E tudo isso exige os conhecimentos sobre redes IP, tá bom? Então esse é um principal motivo, tá? Principalmente para você não ficar para trás e porque o mercado evoluiu. Você tem que evoluir junto. Eu tenho que evoluir junto, todos nós temos que evoluir junto, beleza? E o que são os dispositivos IP e como eles funcionam, tá? Então, por exemplo, num ambiente de segurança eletrônica, a gente vai ter ali câmeras IP, né? Switches PoE, né, onde a gente vai trafegar ali com, vou tirar esse analógico daqui, câmeras IP, switches PoE, onde a gente trafega no mesmo cabo energia e dados, né, em um só cabo, interfones IP, onde a gente faz a comunicação via rede, via pacotes de dados e não mais via pulsos elétricos, né, fibra ótica, então é um backbone, é uma conexão para grandes distâncias, então a gente consegue lançar uma câmera até a 20 quilômetros de distância, por exemplo, né? Então imagina, você está num condomínio, numa fábrica, sei lá, numa estrutura que tem galpões, por exemplo, você não conseguiria fazer isso com câmera analógica, fazer uma rede integrada com câmera analógica, né? Então você de um ponto, você consegue trabalhar com vários outros pontos utilizando os sistemas IP, né? Aplicativos, então você vai ter o monitoramento e o controle na palma da mão, no celular. E aí, meu caro, quando você entende o básico de redes IP, você deixa de ser só um técnico e passa a virar um consultor também, tá? Um consultor de tecnologia e de evolução. Você passa a entregar projetos de verdade e não só instalações pontuais, tá bom? É isso que a gente quer que aconteça com você, é isso que aconteceu comigo. Então, parei de ser só um técnico instalador e
sou visto como um consultor de tecnologia de evolução de sistemas de alta performance, beleza? E agora, vantagens técnicas comerciais. As vantagens técnicas, né? A gente tem aqui, separei 3 dispositivos aqui, ó, câmeras IP, interfones IP e central de alarme. As câmeras IP, a gente vai ter ali qualidade, né? Então a gente tem dispositivos que vão de 4K até 8K hoje. Já tem câmera 8K também. E facilidade na instalação. Então são dispositivos que vão permitir maior facilidade. Então você não tem questão ali de cabos coaxiais, né? Você vai transferir tudo no mesmo cabo de rede, um cabeamento apenas para tudo. Gerenciamento remoto, então as câmeras já têm aplicativo próprio, você consegue acessar o próprio aplicativo das câmeras para poder instalar. Então, dependendo do modelo da câmera, você não precisa nem de NVR nem de DVR. Pode acessar a própria câmera remotamente e já gravar na própria câmera, né? Com gerenciamento remoto. As câmeras IP também trabalham com inteligência de vídeo. Então, você vai ter ali na própria câmera uma busca inteligente por objetos, linhas virtuais, face, rosto, né? Então você consegue placa, leitura de placa, então você tem essa inteligência de vídeo para trabalhar com as necessidades que o mercado tem agora. Na parte de interfonia IP, a gente tem maior integração com aplicativos, então você pode usar em aplicativos. Atendimento, né, do interfone no celular, o morador faz o atendimento do telefone via celular. Integração com a central de monitoramento, para portaria remota, por exemplo, então você consegue ter essa integração maior. E na interfonia IP você não tem limite geográfico, né? Você fala com o mundo todo. Basta conectar um ramal PBX, né? Na parte de central de alarme, por exemplo, o cliente tem a possibilidade de ativação e desativação pelo celular, não precisa pôr teclado num local fixo, no condomínio, por exemplo. Ele pode acessar a casa dele, desativar e ativar tudo pelo celular. Eventos no aplicativo, acontece algum evento, alguma invasão, alguma coisa assim, ele já recebe na hora ali um evento de invasão, por exemplo, no aplicativo. Acionamento remoto de luzes e sirenes, então se acontece algum evento, alguma coisa, a câmera já pode abrir no aplicativo para ele, e ele já pode acender luzes e tocar sirenes ali remotamente, né, para poder inibir uma invasão, alguma coisa assim. Então, tudo isso que o mercado está demandando, né? E as vantagens comerciais? Todos esses dispositivos têm um custo-benefício muito melhor. Então, inicialmente, por exemplo, uma câmera IP pode ser mais cara, mas na hora da instalação, ela usa até menos recursos para instalação, leva menos tempo e dá menos problema, tá? Então você gasta menos tempo para instalar, você usa menos recursos, você tem menos problemas. Então, no longo prazo, isso aqui faz muito mais sentido e o cliente vai ter muito mais eficiência também, né, para poder trabalhar, para poder usar os dispositivos. É mais escalável, então se você quiser aumentar a estrutura de câmeras, por exemplo, é mais fácil do que nos dispositivos analógicos, né? Se você quiser criar novos recursos, também é mais fácil do que com dispositivos analógicos. Daqui você coloca um switch a mais na rede e pronto, e pode conectar mais câmeras na rede do cliente, né? É bem mais interessante depois de vincular isso com aplicativos, com sistemas de VMS, né? Também. E gera mais valor, você tem um valor agregado maior, né? Então tem uma percepção melhor do cliente, e com isso você consegue ganhar mais, né? Faturar mais com isso. Nesse sentido, né, eu acho que deve estar fazendo sentido para todo mundo aqui entender que instalar e usar os dispositivos IP nas instalações é a maneira mais inteligente, né, de trabalhar com sistema de segurança eletrônica. De modo que vai gerar muitas oportunidades para quê? Para a instalação de sistemas de portaria remota, por exemplo, né? Então a gente vai ter aqui, deixa eu aumentar aqui isso, para a instalação de sistemas de portaria remota. Então você consegue, porque a portaria remota exige uma rede bem feita, né? Uma rede bem definida. E você não trabalha portaria remota sem dispositivos IP. Você não trabalha portaria remota sem dispositivos IP, tá? Somente com os dispositivos IP.
até trabalha com dispositivos analógicos, mas não faz sentido, tá? Monitoramento inteligente, então você consegue oferecer para o cliente monitoramento por inteligência artificial, e para isso ele precisa de boas câmeras e estrutura IP. Aí ele não consegue fazer com estrutura analógica, né? Melhor possibilidade de controle de acesso, então você tem controle de acesso com leitores IP, com fechadores inteligentes, integração com aplicativos, né? Leituras de placa, por exemplo, né? Então você pode colocar aqui, ó, leitura de placas de veículos, leitores faciais e todo tipo, né, de rádio também, radiofrequência, tags. Então você tem uma gama de controle de acesso muito mais interessante trabalhando com dispositivos IP. E obviamente isso tudo aqui é mais caro. E você consegue faturar mais com esses recursos. Você tem a oportunidade também de vender projetos mais completos para o condomínio. Então você não vai vender ali só CFTV, por exemplo, né? Então você vai vender para um condomínio CFTV, vai vender para o condomínio monitoramento, vai vender para o condomínio, por exemplo, controle de acesso, um alarme inteligente, né? Então olha o tanto de possibilidades só dominando dispositivos IP, tá bom? Então, por exemplo, aqui, instalar dispositivos IP hoje é a base que você tem para entrar em mercados que pagam mais, tá? Como portaria remota, por exemplo. E são justamente esses mercados que os técnicos analógicos não conseguem alcançar. Beleza? E para aprender isso tudo, bom, tem YouTube, tem um monte de tutorial por aí, tutorial disponível, porém é mais desorganizado, né? E também com várias abordagens diferentes, que às vezes você não sabe qual que é melhor, qual que é mais certa, né? Curso de fabricantes, esse aqui é muito bom, porém eles não têm o tempo todo. Essa aqui é uma ótima opção. Ótima opção. Mas aqui eles são menos acessíveis um pouco, né? Menos acessíveis, né? Manuais, os manuais, só que ninguém lê. Tá aqui, ó, ninguém lê. Cursos especializados, como os que eu já te falei, que a gente tem, né? Então, temos os cursos aí de portaria remota, curso Microtik, curso de redes. E aí tem outros cursos especializados aí de pessoas que estão no meio, né? Que eu acho que são os ideais aqui nesse sentido, tá? Então, buscar esses cursos especializados, para mim, eu acho que é o melhor caminho. E os cursos de fabricantes. Então, são as duas opções que eu vejo que são mais interessantes para você que quer começar no mercado, tá bom? E se o conteúdo fez sentido para você, já compartilha aí, deixa o like aí pra gente, já se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se você já trabalha com dispositivo IP, se é analógico, e se tiver a fim de aprender como trabalhar com tudo isso que eu te passei, sistemas de telefonia IP, câmeras IP, redes Microtik, o link do curso do nosso treinamento está aqui na descrição também, beleza? A gente fica por aqui hoje, até mais, a gente se vê.